Bom, agora aqui a gente vai estudar vamos estudar então os óxidos anfóteros, né? Então, o que são anfóteros, né? São óxidos que reagem tanto como base ou como se fossem ácidos, certo? Então, se eles reagirem como se fosse uma base, eles podem reagir com ácido, formar sal e água. E se tu colocar esse mesmo óxido contra uma base, daí ele reage como se fosse um ácido, certo? Então, é isso que quer dizer anfótero, né? Ter os dois comportamentos. Exemplo, aqui, deixa eu fazer uma observação. Como é que a gente vai saber que um óxido é anfótero? Em tese, vocês não vão saber, teoricamente não. Mas se aparecerem uma reação desse óxido e vocês verem que ele tem que reagir com ácido, é porque ele vai ter que reagir com base. Essa já é uma dica que eu dou, tá? E se colocarem um óxido lá, fazendo ele reagir com uma base, pode ter certeza que tu vai ter que forçar esse óxido aí a reagir como se fosse um ácido, certo? Qual é a outra dica que eu vou dar? Mais adiante, quando eu chegar nesse item aqui, tabela periódica, eu vou dar uma dica para vocês imaginarem onde é que estão os óxidos anfóteros, tá? Só que a outra, eu vou dar a terceira dica aqui também. Para um óxido ser anfótero, ele tem que ser formado por ligação iônica, tá? Então, por exemplo, se não tem óxido formado por ligação covalente que seja anfótero. Então, começa por aí, outra dica. Então, eu dei 3 dicas aí para vocês, né? Bom, então agora eu vou ensinar vocês a fazerem as reações, tá? Aqui as nomenclaturas já acabaram, né? A gente já viu Então, o que eu... Acabaram, não, falta só a última lá, mas vamos lá. Aqui, se a reação for de óxido de zinco com ácido clorídrico, então já dá para ver que ele vai ter que reagir como uma base, né? Então a gente pode pensar qual é a base que ele vai formar em meio aquoso. Vai formar, o zinco é 2+, né? Então ele vai formar o zinco ZnOH2, que é essa base aqui. Então vocês podem fazer essa lógica aqui de raciocínio, ó, tá? Ele vai formar essa base aqui. E aí tu faz a reação dessa base com esse ácido, ó. Esse ácido aqui libera íons H+, e Cl-. Vejam que cada OH- aqui da base tem que reagir com um H+ para formar água. Então no caso aqui são 2 OH-, ele vai precisar de 2 H+, é por isso que tem um 2 lá também, ó. Se não fosse dado esse 2 aqui no exercício, teria que colocar lá, ó. Que aí 2 ácidos aqui vai gerar 2 íons H+, e aí formar 2 moléculas de água. Aí o que sobra é um cátion, zinco 2+, e o cloreto, que é menos. Então aqui, um zinco 2+, vai precisar de 2 cloretos para formar o... Eita, já achei a terrinha aqui. Tudo dos Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui é o sal, né? Cloreto de... Opa. Zinco. Cloreto de zinco, certo? Corrigido o negócio aqui. Corrigir na hora da aula. Bom, aí então aqui a gente vai formar o sal cloreto de zinco, ZnCl2, tá? Então bem simples, ó, posso recapitular aqui. O óxido de zinco vai reagir com ácido, então ele vai ter que reagir como se fosse uma base. E aí esse óxido de zinco aqui, se colocar ele em água, ele vai formar a base do metal, né? Perceba que é sempre a base do metal, então vai ser base de zinco. Se o zinco é 2+, tem que ser 2 hidróxidos. Vai formar essa base aqui. Essa base aqui tem que reagir com esse ácido, então os OH- daqui tem que reagir com os H+ do ácido para formar água. Se são 2 OH-, tem que ter 2 H+, forma 2 moléculas de água. E o que sobrou, o cátion daqui, tem que contrabalancear com os ânions do ácido também. No caso aqui dá bem certinho. Não é aqui dá bem certinho, sempre tem que dar bem certinho, né? Sempre a quantidade de cátions aqui, a quantidade de cargas positivas dos cátions tem que bater com a quantidade de cargas negativas dos ânions. Um zinco 2+ com 2 Cl-, certinho, formam uma molécula do sal cloreto de zinco. Então formou sal e água. E a mesma coisa, se colocássemos esse óxido com base, aí aqui é que já é uma decoreba, entendeu? Aí aqui é complicado. Acho que é bem difícil cair uma questão de prova, assim, pedir para algum aluno fazer essa reação aqui, ó, porque é bem complicado, porque é decoreba, sabe? Os óxidos anfóteros, eles não chegam a formar um ácido. Não chega a existir o ácido H2ZnO2, sabe? Seria... Não chega a formar o ácido, sabe? Então, é bem difícil. Aqui eu já admito que é decoreba, né? Eu também, por exemplo, eu não sei. Não
não é fácil fazer isso aqui. Então aqui eu estou entregando ela pronta para vocês, dizendo que esses óxidos, quando eles reagem como se fosse ácido, na real eles viram um ânion, tá? E ao virar esse ânion aqui, eles até, como é que eu vou dizer, eles viram esse ânion aqui que vai ser contrabalanceado pelos cátions da base. E esses, eles até influenciam, porque o contraíon aqui do ânion é os íons H+, só que isso aqui fica ionizado, sabe? Não chega a ser o ácido mesmo, né? Então, como é que eu vou dizer, eu nem quis escrever aqui como ácido, porque seria uma mentira, né? Não existe bem esse ácido aí, né? Então, ele vira o ânion e o contraíon aqui são íons H+. Então, esse ânion aqui tem que ser contrabalanceado com o cátion que vem da base. Então, na real, a gente vai ter esse ânion aqui, que é o ânion zincato, né? A gente vai ter esse ânion aqui contrabalanceado por 2 sódios. A gente vai ter esse sal aqui, ó, o zincato de sódio. E no caso aqui, aqui tem uma rateadinha porque gera 2 íons OH-, e isso vai ser contrabalanceado por 2 H+ que tem aqui. Então, deixa eu corrigir isso também, porque aqui são 2 H2O, tá? Então, já fiz minha correçãozinha ali, são 2 H2O, tá? Esses 2 OH- aqui vão ser contrabalanceados com os H+ que tem aqui, ao ser formado o ânion, é óbvio que tem que ter o contraíon, né? E é isso, então essa aqui é a reação dos óxidos anfóteros. Quando é o óxido com ácido, é bem tranquilo. Se eu botar na prova lá, por exemplo, é bem tranquilo fazer essa reação aqui. Essa aqui que não é tranquilo. O óxido reagindo como se fosse um ácido. Ele não... É isso, sabe? Não é ele formar aquele ácido lá, não é. Até porque isso aqui são ligações iônicas, né? Então não é. Então fica mais difícil fazer. Eu escolhi mais um óxido anfótero aqui, ó, que é um bem famoso aí nos ensino médio, né? Que é o óxido de alumínio, certo? Esse aqui é um óxido, deixa eu só fazer um comentário dele. Ele é um óxido bem comum assim no nosso dia a dia, porque é o seguinte, ó, o alumínio metálico, tu comprar uma panela de alumínio, e a panela é feita de alumínio metálico, o Al metálico, Al0. Só que esse alumínio ele é muito reativo, a própria umidade do ar vai reagir com esse alumínio e vai formar esse óxido aqui, ó, o óxido de alumínio. Então, quando tem em casa qualquer utensílio de alumínio que tu tenha, sempre a camada externa desse utensílio, da panela, o que seja que tu tenha de alumínio, ela é composta dessa molécula aqui, ó, óxido de alumínio. E essa molécula ela é extremamente resistente, assim. Ela, por exemplo, a calor, ela é extremamente resistente, o óxido de alumínio. Então, e é bem interessante porque o alumínio, por exemplo, ele é um elemento químico que não faz parte do nosso, pelo menos até hoje ninguém conhece o metabolismo do alumínio no nosso organismo, né? Ou seja, ele não ajuda em nada, mas parece que ele não atrapalha em nada, né? Mas também se observa que algumas demências, assim, às vezes tem uma quantidade elevada de alumínio. Então ainda é uma incógnita para a gente o alumínio. Mas é claro que a gente está, o nosso organismo está muito acostumado com o alumínio, sabe? A gente excreta quantidades muito altas de alumínio. É bem tranquilo para a gente o alumínio. Mas, como a gente vive muito com alumínio, os utensílios que a gente usa de alumínio, toda a camada do utensílio tem esse óxido. E, na verdade, o próprio alumínio ele acaba fazendo uma coisa legal, que é criar esse óxido, e esse óxido protege a camada metálica do alumínio. Eu vou ser mais simples na minha explicação. Quando tu faz comida numa panela, as paredes da panela têm óxido de alumínio, então ela evita que átomos de alumínio venham para o alimento, porque a parede da panela é composta de óxido de alumínio, certo? Então tu acaba se contaminando praticamente nada de alumínio, nem chega a ser contaminação, mas tu acaba ingerindo praticamente nada de alumínio, mesmo fazendo comida em panela de alumínio. Por quê? Porque a superfície do alumínio tem esse óxido aqui, ó, que é um óxido bem resistente, refratário, inclusive, ele aguenta altíssimas temperaturas e não destrói esse troço aqui, certo? E aí é que vem aquele conhecimento aí, de alguns sabem, muita gente não sabe, né? De não se preparar nada em utensílio de alumínio onde se usa, por exemplo, vinagre, que é um ácido, né? Vocês vão ver que aqui a gente vai fazer o óxido de alumínio, ele reage, né? Ele é um óxido anfótero. Se tu colocar um ácido ali, ele reage como se fosse uma base. E aí tu acaba produzindo cátions alumínio ali na solução. Então, se tu preparar uma salada aí numa bachelazinha de alumínio
isocalha e vinagre lá na bachela, tu vai pegar os óxidos de alumínio que estavam protegendo o detido alumínio lá do, do utensílio lá da cozinha, e tu tá jogando vinagre e aí tu tá produzindo Al3+. E aí tu tá comendo todos esses alumínio aqui, ó. E aí, repito, nosso organismo é muito preparado para excretar alumínio, é bem tranquilo, mas é demais também, tudo que é demais atrapalha, né? Então, tem esse cuidado aí, né, de não fazer isso, né? É um procedimento errado na cozinha. Preparar coisas em utensílios de alumínio e na receita tu colocar ácido em contato com o alumínio ali, certo? Então aqui eu coloquei como exemplo, né, da reação do óxido de alumínio. Eu coloquei o óxido de alumínio reagindo com ácido sulfúrico, né? E aqui para fazer a reação é bem tranquilo, né? Quando os óxidos anfóteros reagem com ácidos, é bem tranquilo imaginar que esse óxido de alumínio ele vai se transformar no hidróxido de alumínio, certo? Para a gente fazer a reação aqui. Então esse óxido de alumínio aqui na presença de ácido sulfúrico, ele se transforma em hidróxido de alumínio, e o que a gente vai fazer aqui na reação é simplesmente uma reação de base, hidróxido de alumínio, com ácido sulfúrico. E aí aquele esquema, se o hidróxido de alumínio tem 3 OH-, eu vou ter que ter 3 íons H+, para contrabalancear, então tem que ter 3 moléculas de água. Se o alumínio... aqui não tá, tem um erro aqui, já achei. É que aqui, ó, tem 2 alumínios, né? Então ele vai formar 2 alumínio, cada alumínio é 3+, certo? E aqui então eu vou... Se eu tiver... não tem erro nenhum, tá certo. É que já é o H- aqui, né? Tava pensando outra coisa aqui. Tá certa a reação. 3 OH- com 3 H+, forma 3 H2O, tá certinho. E aqui, 2 Al3+, vai dar 6 cargas positivas, né? E aqui, como 3 moléculas de ácido sulfúrico. Não. Tava errado, sim. Agora eu me dei conta. 3 moléculas de ácido sulfúrico vai gerar 6 íons H+, né? Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Vamos corrigir aqui quem está errado. Vamos lá. Aqui são 3 ácidos sulfúricos, vai gerar 3 sulfatos e 6 H+, certo? E aí 6 H+ aqui não são 3 OH- aqui, são 3 OH- por molécula, mas são 2 moléculas, então são 6 OH-. 6 OH- com 6 H+ forma 6 águas. Então aqui a gente tem 6 águas, certo? E aí então aqui eu vou ter... Bom, aqui eu já corrigi tudo, né? Então dá para mim aumentar a tela ali. Aqui... Ó, então aqui eu tenho que 6 OH- daqui, reagiram com 6 H+ daqui, formou 6 moléculas de água. Tá aqui as 6 moléculas de água. Aqui vai ter sobrado na solução 3 ânion sulfato, que são 2-. Isso dá 6 cargas negativas. E aqui 2 cátions alumínio, certo? O que dá 6 cargas positivas, porque o alumínio é 3+, né? Tem 3 OH- ali, ó. Então a gente vai formar esse sal aqui, ó, o sulfato de alumínio. O alumínio é 3+, 2 alumínios dá 6 carga positiva, o sulfato é -2, 3 sulfatos dá 6 carga negativa. 6 positivo com 6 negativo, carga zero. Então tá certinho tudo aqui, ó. A reação tá balanceada, tudo certinho, né? Uma molécula de óxido de alumínio reage com 3 moléculas de ácido sulfúrico. Essa é a proporção, formando um sal sulfato de alumínio e 6 moléculas de água, certo? Então aqui está bem fácil de ver a reação. Essa dá bem para fazer, só com o que eu já ensinei a vocês. O que não dá para fazer é a segunda reação. Essa aqui já é decoreba, eu acho, né? Porque o óxido de alumínio, se ele for reagir como se fosse um ácido, ele não chega a formar um ácido de alumínio. Na real, ele forma esse ânion aqui chamado aluminato. E é claro que esse ânion aqui ele tem um contraíon 1H+, né? Então, a gente tem... aqui também tem outra errinha aqui, em estequiometria. Deixa eu voltar aqui, eu já vou arrumar. Ele vai formar esse ânion aqui, o aluminato, só que ele vai formar, como são 2 alumínios ali, a gente vai ter a formação de 2 ânions desse daqui, né? Vão se formar 2 ânions desse, 2 aluminatos. E esses 2 ânions, eles vão ser contrabalanceados com 2 íons H+, que existem aqui, né? Que está na solução aquosa lá, só não está escrito aqui, mas eles estão lá, esses 2 H+. E aí esses 2 H+, vão se combinar com os 2 OH- aqui, ó.
para formar duas moléculas de água. Vai estourar meu tempo aqui.